Beleza? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula de compiladores. Vamos direto ao nosso slide. Deixa eu só posicioná-lo aqui. Pronto. Vamos lá. Beleza, hoje vamos falar de memória, né? A gente viu, estamos vendo as partes do compilador, né? Compilador, vimos até o otimizador de código, mas também faltou a que a gente visse um trechinho da ideia de memória, como é que o compilador trabalha com a memória, certo? Entender isso aqui facilita alguns algoritmos de otimização, ok? Na próxima aula a gente vai ver o gerador final de código. A gente vai terminar aqui esse conteúdo hoje, na próxima aula vamos ver o código, transformar o nosso algoritmo de 3 endereços em código final. Muito bem, então, no contexto da compilação, a memória, a ideia de memória é saber onde vão estar os elementos do meu código, certo? Onde vão estar as variáveis, onde vai estar o algoritmo. Então, eu preciso de memória para posicionar esses elementos para que eles possam ser executados. Porque para um aplicativo entrar em execução, é preciso que ele esteja na memória RAM. E eu tenho que definir espaços, eu tenho que saber o que é cada endereço do meu algoritmo, certo? Então, a princípio eu tenho uma divisão entre os dados e o código. Então eu tenho uma parte só para os dados, variáveis, constantes e tal, e outro para os blocos de comando, certo? Então, os tipos de dados, se eles forem previamente conhecidos, se for uma linguagem fortemente tipada, né, que eu tenho que declarar as variáveis, então eu consigo mensurar a minha área de memória com mais precisão, certo? Senão, eu vou ter que fazer isso em tempo de execução. E para o compilador, isso vai dar muito mais trabalho. Para você que está criando um compilador, por exemplo, você criar um compilador com variáveis fracamente tipadas, ou seja, que você não precisa definir o tipo, não precisa declarar ela, então vai lhe dar muito mais trabalho para gerenciar isso aí, certo? Na memória, quando você for jogar isso na memória, e também quando você for fazer otimizações. Isso é muito preocupante na hora de fazer algumas técnicas de otimização de código. Muito bem. Na memória, ela basicamente, a memória de um algoritmo, de um aplicativo, ela é dividida em código-objeto, que é o final, né, o código final, as linhas de código, os blocos de comando. Eu tenho uma área de dados estática. Essa área de dados estática ela é para as variáveis, certo? Eu tenho aqui uma parte de pilha, que é basicamente para rotinas, certo? Subrrotinas, funções. E o heap, que é para variáveis dinâmicas, ponteiros e tal. Vamos conhecer essas áreas aí com mais detalhes, certo? Alocação de memória para pilha. Então, agora eu preciso ver o seguinte. Bom, aqui eu sei, né? Aqui eu tenho as minhas variáveis que eu declarei. Aqui eu tenho, perdão, aqui eu tenho meu código e aqui eu tenho as variáveis que eu declarei. Essa pilha, e perceba o seguinte, que o código de pilha está no mesmo código do heap. Então, isso aqui é uma área de memória só, certo? Compartilhada pela pilha de procedimentos e pelas variáveis ponteiro, né? As variáveis dinâmicas. Então, ó, essa alocação de pilha, ela é usada para chamada de, como eu falei, né, procedimentos, funções, rotinas. Em cada chamada é empilhado ativação, certo? Com as condições da CPU. Então, quem chamou ele é gerado uma área para dados locais, para variáveis locais da rotina, certo? Eu tenho uma área para os parâmetros que forem passados por essa rotina, e eu tenho os ponteiros de controle da pilha, que aponta para o topo, né? A gente sabe que uma pilha eu preciso sempre armazenar o topo da pilha para que eu não perca a minha pilha. Então, esses são os elementos que estão ocupando aquele espaço que a gente está chamando ali de espaço para a pilha de memória. Certo? Aí eu vou ter aqui uma organização, né?
eu vou ter aqui o valor de retorno e na área dos parâmetros. Então, eu vou ter os dados que estão servindo de entrada para a minha rotina e os dados que estão servindo de saída para a rotina, certo? O ponteiro de controle, que ele vai saber quem chamou, para eu saber para onde vou retornar, quando eu for retornar, quando a rotina concluir, que tiver o resultado, ele vai retornar para onde, e esse ponteiro vai apontar para esse lugar. Eu tenho o ponteiro de acesso, que vai apontar para variáveis globais. A gente sabe que não é uma boa prática de programação eu utilizar variáveis globais dentro da minha rotina. Isso não é uma boa prática de programação. Porém, o compilador permite, né? Você pode fazer isso. Então, eu preciso ter ponteiros que vão acessar essas informações, esses dados globais. E eu tenho o estado da CPU, que na verdade é em que linha de código a CPU está rodando. E quais são as informações dos registradores. Certo? Eu tenho vários registradores. Eu preciso saber o que tem nos registradores e qual a linha de código que ele está rodando. Que também, na verdade, é uma informação de registrador. Né? A linha de código que está rodando naquele momento é uma informação de registrador. Então, é o que ele chama aqui de estado da CPU. E, lógico, as variáveis locais da rotina, certo? E aqui uma área para dados temporários, certo? Aí a rotina precisar de alguma flexibilização do espaço, ele tem aqui um espacinho extra sobrando, para não ficar contado, vamos dizer assim, certo? Então, aqui um exemplo. Imagine que eu vou fazer aqui um algoritmo para calcular essa expressão, né? O usuário vai entrar com um valor de X e ele calcula esse resultado aqui. E eu vou ter duas rotinas, uma que calcula o fatorial e uma que calcula o somatório, certo? Está aqui meu algoritmo. Isso aqui está feito em Pascal. Eu tenho aqui a função, é uma função recursiva, certo? Ele chama a função fatorial com n-1 e calcula o fatorial. Aqui eu tenho o somatório, certo? Opa, espera aí que aqui foi demais. Eu tenho aqui o somatório, certo? Que vai calcular aquela soma geral. Ele só é chamado uma vez. E a cada vez que ele for fazer um termo, que ele for montar um termo, ele chama aqui o fatorial, certo? Fatorial recursivo. E aqui é o principal, né? Ele vai pegar o valor de x qualquer, pode ser lido e tal, vai chamar a função somatório com os parâmetros x e o erro, né? Uma taxa de erro que ele aceita, certo? E aqui só para mostrar na tela. Muito bem. Então, primeiro ele vai chamar somatório. Quando ele chamar somatório, o principal vai para a pilha. Certo? Então, o principal, que é o export x, ele vai para a pilha. Quando eu chamar fatorial, somatório vai para a pilha. Com seus dados, né? Aí o fatorial é recursivo. Então, a cada chamada recursiva, ele vai incluindo o fatorial na pilha. Então, fatorial com 5, aí fatorial com 5 na pilha empilhou com 4, depois vai empilhar com 3, com 2, com 1. Aí, com 1, ele vai chegar no valor. Aí depois ele vai desempilhando quem chamou ele, e aí vai seguir aquele ponteiro, né, que está apontando para quem chamou ele. Vai desempilhando e vai retornando até chegar no principal, né, e seguir a sua execução normal. Certo? Então isso aí é uma ideia de como é que funciona a alocação de memória dentro do meu sistema. Acesso a variáveis não locais. Como eu falei, né, não é uma boa prática de programação, a gente não deve fazer isso, mas, enfim, o compilador permite. Então, eu tenho linguagens de escopo estático, onde eu tenho, são as fortemente tipadas. Né? Quando eu falo assim é porque eu conheço quem são as minhas variáveis, eu declarei as variáveis. E eu tenho também a questão das linguagens que me permitem não declarar as variáveis, como é o caso do Lisp aqui. Então, esse controle aqui, ele é fácil, de variáveis de escopo estático. Ele é mais simples de fazer, porque eu guardo um ponteiro que aponta para os endereços de memória, onde estão as variáveis. Aqui, a cada vez que uma variável surgir, eu tenho que gerar esse ponteiro, porque eu não tenho essa informação a princípio. Eu não sei onde essas variáveis vão estar, porque elas só vão surgir em tempo de execução. Eu não declarei essas variáveis. Certo? Então, no escopo estático, pode permitir ou não alinhamento e rotinas.
O aninhamento é uma rotina chamando a outra, como ali, né? Somatório que chamou fatorial, que se chamou fatorial várias vezes, né? Mas somatório chamando fatorial, é um aninhamento de rotinas, certo? Se elas não tiverem aninhadas, os endereços que já são conhecidos, certo? Ele permite que eu passe uma rotina inteira como parâmetro. Porque normalmente o que, é que a gente passa como parâmetro? Só variáveis, né? A gente passa algumas variáveis, alguns valores estáticos como parâmetros. Se eu não permitir rotinas alinhadas, eu posso passar uma rotina inteira como parâmetro, a rotina como parâmetro de outra rotina, certo? Como naquele nosso caso de fatorial, eu ia poder botar aqui no parâmetro de fatorial toda a rotina do somatório, para ele fazer simultaneamente, certo? Mas isso acontece se eu não permitir, alinhamento. Se dentro da rotina eu não chamar outra rotina, certo? No caso de alinhadas, e os endereços são conhecidos, né, ela é fortemente tipada, aí cada endereço vai ter um nível, dependendo do embutimento, dependendo de qual nível eu estou dentro da pilha, certo? De que nível eu chamei. Aí vai ter duas formas de fazer isso, daqui a pouco eu mostro. Bom, chegou a hora. O ponteiro de acesso e o ponteiro de níveis. São as duas formas que eu tenho para encontrar os endereços das variáveis que são fortemente tipadas, variáveis globais, certo? Primeiro é o ponteiro de acesso, onde cada nível de embutimento aponta, tem um ponteiro para o nível anterior, certo? Tem a figurinha aqui. Cada nível vai apontar para os dados do nível anterior. Então, por exemplo, eu estou usando uma variável global lá de Expo. Então, eu estou no meu nível de embutimento aqui, 1, 2, 3, 4, 5 já. Meu nível de embutimento, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara vai ter esse cara aqui que é recursivo, né? Foi chamado por somatório, e somatório tem um ponteiro para o Expo. Então, esse cara aqui vai acessar o seu parâmetro global, ele vai, né, em quem chamou ele, somatório vai em quem chamou ele, que foi Expo, e aí consegue a rotina. Então é o de baixo, chamando de cima, até chegar onde foi declarado aquela variável, para saber qual valor que ela está, para eu poder aplicar dentro da minha rotina, certo? Isso é o que eles chamam de ponteiros de acesso. Sempre cada nível de embutimento tem um ponteiro para o nível anterior, para quem chamou ele, certo? No caso do ponteiro de níveis, ao invés de eu deixar dentro do registro um ponteiro para o anterior, eu tenho uma estrutura de dados à parte. Eu tenho um vetor, certo? Um vetor que eu chamo aqui de VDI. E nesse vetor, esse índice aqui é o nível de embutimento. Aquele nível que eu falei lá, nesse caso aqui, 5. Eu estou no nível 5 de embutimento. Opa! Estou no nível 5 de embutimento. Então aqui vai ser V de 5. Aqui vai ser V de 5. E aí, nesse V de 5 vai ter um ponteiro lá para a variável que eu estou declarando, certo? Tem aqui uma figurinha. Então eu tenho uma estrutura de dados à parte, que é o vetor, e ele vai apontando para as variáveis globais, dependendo do nível de embutimento da rotina. É diferente dos ponteiros de acesso. Dos ponteiros de acesso, eu não tenho esse vetor, né? Eu tenho só um ponteiro dentro do espaço de memória, dentro da pilha. E nos ponteiros de níveis, não, eu tenho um vetor, certo? Então, cada procedimento enxerga o vetor correto, certo? Desde do nível 1 até o seu próprio nível. Ele não enxerga níveis maiores. Então, somatório não vai enxergar o nível de embutimento de fatorial, mas fatorial enxerga o de somatório, certo? O tamanho do vetor é dado pelo nível de embutimento que eu posso permitir. Permite um nível bem alto assim, né, de embutimento. O vetor de níveis é armazenado em uma área da memória reservada ou na próprio espaço de pilha, certo? Eu posso usar tanto o espaço de pilha como uma outra área de memória, né, uma específica. Aí depende do compilador, como é que você está fazendo seu compilador, certo? Como no nosso caso, nossa linguagem não tem chamada de rotina, né, a gente não pode criar uma rotina. Tem a chamada, né, dual, mas você não pode criar uma rotina. Então isso aqui a gente não vai
implementar isso aqui no nosso compilador, os ponteiros. Passagem de parâmetros. Então, existem 4 formas de passagem de parâmetros, certo? Que os estabelecer, que é por valor, por referência, cópia, reestruturação e nome. Esses 3 aqui são mais conhecidos, né? E esses 2 são os que são mais usados mesmo. Quando, na verdade, o que deveria ser só usado pelas boas práticas de programação é só por valor, né? O parâmetro por valor é feito uma cópia da variável para a rotina. Então, a rotina não usa a variável, ele usa uma cópia. Então, eu tenho lá uma variável x, eu passo o x como parâmetro, então, sei lá, all x, passei x como parâmetro. Então, para a rotina é feita uma cópia de x, e essa cópia é que a rotina vai usar. Quando encerra a rotina, ele mata a cópia. Isso não interfere no valor de x. O valor de x fora não interfere dentro do valor. Porque ele fez uma cópia, usou a cópia, e na hora que ele fecha a rotina, a cópia é destruída, apagada. O valor que estava na cópia é perdido. Certo? Já o parâmetro por referência, ele não usa uma cópia, ele usa a própria variável. A variável global vira uma variável local. E aí tudo que ele mexer ali na variável, também ele mexer dentro da rotina, é mexido fora da rotina. É o parâmetro por referência. O parâmetro de cópia e reestruturação é quando eu permito as 2 formas simultâneas. Ou seja, quando eu posso passar algumas variáveis por valor, outras por referência, e posso também, inclusive, passar valores, números. Eu chamo lá all 2. No nosso caso, isso não é permitido, é claro, porque lembre-se que os parâmetros de all tem que ser string, né? Mas vamos supor que fosse. Então, eu posso passar um valor estático, que não é uma variável, nesse cópia e reestruturação. Que, na verdade, a maioria dos autores aí que está tratando de programação nem fala disso aqui, né? Só usa valor e referência, valor e referência. Na verdade, para o compilador, se você for usar valores e não variáveis, então ele chama de... ele tem uma técnica diferente. Para o programador não faz diferença, mas para o compilador faz. Você tem que tratar isso diferente, certo? No nosso caso, como o all ele é só por variáveis string, né, não pode ser valor nem nada, então também não vai implementar isso aqui. Tem uma outra forma de passar parâmetro, que na verdade é uma forma até em desuso, ela é usada só a nível de aprendizado mesmo, nível teórico, mas era usado em Algol, é uma linguagem antiga e tal, que era assim, eu passava, aliás, quando eu chamava uma rotina, a rotina era incorporada ao meu código, o compilador incorporava. Então, é como se eu tenho aqui meu código, isso. E aqui eu chamo a rotina. Aí tem um e um aqui. O que ele fazia quando você compilava? O arquivo final, ele ia ter lá, a rotina, ele incluía aqui, como se fosse uma parte do código. A rotina ia virar uma parte do código. Se eu estivesse chamando a rotina várias vezes, essa rotina ia ser copiada várias vezes, ia ter um monte de cópia dela aqui. Professor, mas vai ficar um código gigante. Vai. Mas era assim antigamente, no Algol. Hoje em dia ninguém mais usa isso, é claro. Os compiladores não vão fazer mais isso. O código vai ficar grande desnecessariamente. Se eu já faço uma rotina, é porque eu quero chamar ela várias vezes, né? E também, lógico, para arrumar o código, mas não vou fazer isso aqui. Porque isso deixa meus códigos bem maiores. Tá claro, pessoal, isso aqui eu tô aqui falando, vocês não estão interagindo e tal. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Quer alguma pergunta? A gente tá entendendo, eu acho. Beleza. Então, bom, eu falei lá da pilha e falei da passagem de parâmetros, ok? Vamos falar agora da alocação dinâmica. Os ponteiros, certo? Existem linguagens que a alocação dinâmica é explícita, que é o caso, por exemplo, do Pascal, do C, onde eu tenho que criar o ponteiro. No caso do Pascal, tem o comando nil. Nil cria um ponteiro. Eu instancio o ponteiro.
certo? Aí uma linguagem de alocação dinâmica explícita. Aqui, nesses casos, o programador tem que desalocar a memória. Se ele não desalocar a memória, vai ficar gastando memória à toa. Se eu não estiver usando aquele dado, eu aloquei, usei, não vou mais usar, o programador tem que dar o comando para desalocar a memória. Já se ela for implícita, eu não dou comando para alocar, então também não dou comando para desalocar. O próprio compilador, ele verifica toda a linguagem, todo o código, vê se aquele valor está sendo usado em algum momento, e a partir do momento que ele não está sendo mais usado, eu libero aquela memória, certo? O Lisp, por exemplo, o Lisp é uma linguagem de programação que faz isso. Não é o comum. Não é o comum. O comum é ser explícita. Eu tenho um comando para abrir um ponteiro, no caso aqui do Pascal New, Dispose para fechar, certo? Mas, lógico, alguns compiladores também podem permitir que você crie o ponteiro em tempo de execução sem um comando específico para isso, certo? Ele faz isso automaticamente quando você gera alguma estrutura mais complexa. O Lisp traz uma série de coisas, de estruturas prontas, né, de rotinas prontas. Quando você chama essas rotinas, lá dentro ele já gera os ponteiros que ele precisa. Certo? E aí, claro, quando ele não tiver mais precisão, ele também desaloca a memória, libera o espaço. Ele faz os dois trabalhos. Para o programador, é melhor implícita. Você não tem esse trabalho com ponteiro, ele faz tudo. Mas para o compilador, para quem vai criar o compilador, é lógico que a implícita dá muito mais trabalho. Você tem que ficar checando o código todo e tal. Isso aí dá um trabalho danado. Como no nosso caso não tem variável dinâmica, não tem ponteiro, então nosso trabalho está tranquilo quanto a isso aí. Cálculo exigido de memória. Quanto que eu vou precisar de memória para o meu sistema? Então, para calcular essa memória, ela não é tão simples assim quando eu uso variáveis dinâmicas, variáveis fracamente tipadas e tal, certo? É complicado. Mas aí eu vou precisar o quê? Da área de dados para que eu veja quais são as variáveis que eu declarei, certo? E a área de código vai depender também de como é que o meu SO gerencia o algoritmo, certo? Isso aí vai depender de SO para SO. Então, pronto. Se eu tenho uma alocação estática, ou seja, fortemente tipado, ou seja, as variáveis são declaradas, então é mais fácil de calcular quanto de memória mínima eu preciso. Eu pego minhas variáveis globais e locais, das rotinas que eu tiver dentro do meu código, e aí faço uma checagem simples. Aqui por exemplo, Pascal, o integer, né, que é o inteiro, são 2 bytes, ele gasta 2 bytes de memória por inteiro, por cada um dos inteiros, e 6 bytes para um real, certo? Então, nessa linha de código aqui, eu estou declarando 2 integer, então dá 4 bytes, e 2 reals, que dá 12 bytes. Aí 12 mais 4, 16 bytes de memória. Pronto, então Então eu faço isso para todas as variáveis declaradas e vou saber exatamente quanto de memória as minhas variáveis vão usar. A minha área de dados vai usar, certo? No caso das variáveis dinâmicas, não tem como. É por isso que ele cria o heap. O heap é uma área, certo? Ele define um espaço lá de igual, usa isso aqui, que vai ser o heap, que é a mesma área que ele vai usar para a pilha das rotinas, do embutimento de rotinas. E ele tem esse espaço aí para usar. A lista encadeada dele não pode exceder esse espaço, certo? Obviamente que o SO pode tratar isso e dar mais espaço ao processo e tal, ou simplesmente dizer, não, tá bom, já chega. Encheu. Stake overflow, certo? Que é o estouro de pilha. Esse erro Stake overflow, ele tem esse nome porque é a área de pilha que é estourada. Se você fizer um embutimento muito grande de rotinas, ou fizer uma lista encadeada muito grande, ele vai dar stake overflow, certo? Quando eu tenho um loop infinito, que vai fazendo uma soma, por exemplo, chega uma hora que ele estoura a variável. Aí dá stake overflow por estouro de variável. Mas aqui não, aqui é um stake overflow por estouro da própria memória, pela pilha, ou pela lista dinâmica, mas é uma área só, é a área de pilha, certo? Stake overflow. Então,
para a variável dinâmica, não tem como eu calcular, né? Porque eu não sei como é que o usuário vai processar, vai criar de tamanho de lista, né? Então não tem como. Certo? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Nenhuma Eu tô pergunta? bem. Beleza. Mais alguma dúvida em relação ao trabalho, sobre o projeto? Não? Pronto, então vou pedir a vocês que coloquem o nomezinho no chat. Hoje a aulazinha foi mais rápida, né? Que é uma aula de memória. Não tem muitos exemplos para a gente fazer. Na próxima aula, amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos finalmente pegar o nosso código de 3 endereços e transformá-lo num código final, um código objeto, a última parte do nosso compilador, né? Nosso último capítulo. Então, coloque o nome aí no chat. Uma boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente esteja trabalhando bem. Qualquer coisa, pessoal, vão perguntando aqui nas aulas ou lá no grupo do WhatsApp ou pelo Classroom também. Façam essas perguntas aí. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, professor. Até a próxima quarta-feira, no caso, amanhã. Valeu. Vou salvar agora o chat, hein? Boa noite. Boa noite. Vou salvar agora.